história de amor, uma maldição e outras curiosidades. Venha conhecer o Panteão Nacional comigo. A história do Panteão Nacional, ou seja, da antiga igreja de Santa Engrácia, é muito interessante e eu vou tentar contar alguns detalhes para vocês. No século XVI, a infanta Dona Maria, que era filha do rei Dom Manuel I, patrocinou a construção da primeira igreja paroquial dedicada a Santa Engrácia, de quem ela era devota. Porém, essas obras ficaram paradas durante 20 anos e foi iniciado um projeto para tentar a finalização dessa obra, que estava inacabada até ali. Porém, muitos percalços aconteceram em todo o caminho e 400 longos anos de construção valeram um dito popular em Portugal, onde o povo se habituou a comparar tudo aquilo que parece não ter fim às obras de Santa Engrácia. Obras de Santa Engrácia. E o que ficou de resquício da primeira igreja que foi fundada pela infanta Dona Maria foi a profanação do sacrário e a acusação de Simão Soles, cuja sentença de morte terá motivado a maldição sobre as obras de Santa Engrácia, condenadas a permanecer eternamente arrastadas no tempo. E segundo contam, em 15 de janeiro de 1630, aconteceu durante a madrugada um grande sacrilégio na igreja, o qual, dentro do espírito da época, provocou a mais profunda indignação dos fiéis e deu asas a solenes manifestações de penitência e piedade. Haviam arrombado a porta do sacrário do Santíssimo Sacramento e roubado as partículas sagradas. Essas partículas sagradas seriam terços, objetos que haviam sido guardadas pela infanta Dona Maria nesse santuário, nesse altar da igreja. Diz a lenda que Simão Pires, um jovem cristão, cavalgava todos os dias até o convento de Santa Clara para se encontrar às escondidas com Violante. A jovem tinha sido feita noviça à força, porque o seu pai não estava de acordo com o romance dos dois. Porém, não suportando mais ficar longe de sua amada, Simão pediu para que ela fugisse com ele. Na data combinada para a fuga, ele foi acordado pelos homens do rei, que vinham prender, acusando-o de roubo das relíquias da igreja de Santa Engrácia, situada muito pertinho do convento. E talvez o pai da jovem Violante tenha descoberto a intenção da fuga dos dois, mandando profanar o santuário e acusando assim, numa armadilha encomendada, o jovem enamorado. E para não comprometer Violante, o jovem Simão não quis revelar a razão por que havia sido visto no local. Apesar de repetidamente dizer-se inocente, Simão foi preso e condenado à morte na fogueira. A cerimônia de execução foi realizada junto da nova igreja de Santa Engrácia, cujas obras já haviam começado e se arrastavam por décadas. Quando as labaredas envolveram o corpo de Simão, ele gritou: "É tão certo morrer inocente como aquelas obras nunca mais terminarem", lançando assim a sua maldição. Alguns anos depois, o verdadeiro profanador da igreja de Santa Engrácia confessou o crime, confirmando-se assim que a igreja havia acusado e queimado vivo um inocente. E depois de ouvirem essa maldição julgada por Simão, foi criada uma irmandade, os escravos do Santíssimo Sacramento, que contou com a filiação de 100 nobres fidalgos empenhados na reparação, na afronta cometida. Mas o certo é que as obras da igreja iniciadas à época da execução de Simão pareciam nunca mais terminar. Cada dia acontecia alguma coisa diferente. Em 1632, a obra caiu, subitamente veio ao chão. Em 1682, a cúpula caiu,
um gravíssimo acidente, um erro de engenharia. E a construção permaneceu assim, sem cobertura, até o início dos anos 60, no século XX. Nessa altura, com a troca do regime para o Estado Novo, eles decidiram terminar o edifício e dar continuidade, pois era importante mostrar aos portugueses e ao mundo como o Estado Novo tinha força para destruir mitos de incapacidade. A inauguração seria coincidente com as comemorações do 40º aniversário do regime, em 1966. Caso fosse construída antes, certamente teria caído a cúpula com o grande terremoto de Lisboa de 1755. Foi determinado então que o templo se designasse Panteão, não sendo mais Igreja de Santa Engrácia, e foi adaptado para isso. Nomes importantes de Portugal teriam uma homenagem póstuma ali. Optou-se por uma solução memorial evocativa sem presença física de restos mortais de alguns nobres. E nesses memoriais evocativos estão uma homenagem a Camões, Vasco da Gama, Dom Nuno Álvares Pereira, Afonso de Albuquerque, Pedro Álvares Cabral e o infante Dom Henrique. E algumas personalidades famosas que estavam sepultadas no Mosteiro de Jerônimos vieram aqui para o Panteão Nacional, alguns presidentes da República e escritores. E desde a sua inauguração, o Panteão recebeu alguns nomes, como o general Humberto Delgado, em 1990, a fadista, Amália Rodrigues, em 2001, o primeiro presidente da República, Manuel de Arriaga, em 2004, o escritor Aquilino Ribeiro, em 2007, e a escritora Sofia de Mello Breiner Andersen, em 2014, e o jogador Eusébio da Silva Ferreira, em 2015, muito famoso jogador do Benfica aqui em Portugal. Hoje, a visita ao Panteão é uma volta ao passado, e, a meu ver, a maldição de Simão ainda impera por lá, pois não é mais uma igreja, e sim um grande e imponente mausoléu. Vale muito a pena subir os 182 degraus que nos leva ao topo da cúpula, de onde temos uma vista impressionante do Rio Tejo, de Alfama a nossos pés e de boa parte de Lisboa. E hoje eu tentei resumir para vocês uma história de 400 anos em alguns minutos. Espero que vocês tenham gostado. E se puderem deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal, vocês ajudam imensamente esse canal a crescer. Fiquem com esse visual maravilhoso que nós temos aqui da cúpula do Panteão Nacional. Um abraço, até o próximo vídeo.